As chamas dançavam como serpentes famintas na escuridão da noite mexicana, suas línguas alaranjadas lambendo o ar seco do deserto de Sonora. Amarrada ao tronco de mesquite no centro da aldeia Apache dos Ventos Brancos, Isabela Mendoza abraçava seus 2 filhos pequenos contra o peito, sentindo seus corpos tremerem como folhas secas ao vento. À sua esquerda, Esperança, de apenas 6 anos, mantinha os olhos fechados com força, seus pequenos punhos apertados numa coragem que partia o coração. À sua direita, Diego, de 3 anos, chorava baixinho, seu rostinho enterrado no ombro da mãe, buscando um conforto que já não existia em lugar algum do mundo. As tochas dos guerreiros Apache brilhavam como estrelas malignas na vastidão noturna, e o calor já começava a tocar sua pele com dedos cruéis. Isabela havia chegado a este vale remoto das montanhas de Sierra Madre buscando refúgio, fugindo de um demônio que havia destruído sua vida anterior. Mas agora, observando os olhos frios e implacáveis da líder tribal Itzel, compreendia com uma claridade aterrorizante que havia escapado das garras de um monstro apenas para cair nas de outro ainda mais impiedoso. A anciã se erguia diante da pira como uma profetisa da vingança, sua figura pequena mas imponente irradiando uma autoridade que havia sido forjada por décadas de dor e perda. Seus olhos, negros como poço sem fundo, brilhavam com a luz das chamas e algo muito mais perigoso: a certeza absoluta de quem acredita executar a vontade dos deuses. Quando ergueu sua mão enrugada, o silêncio que caiu sobre a tribo foi tão completo que só se escutava o crepitar do fogo e os batimentos desesperados do coração de Isabela. A voz de Itzel, quando finalmente falou, foi como o silvo de uma víbora ancestral. "Queimem-na", ordenou com uma frialdade que gelava o sangue. "Queimem ela e suas sementes do demônio, que o fogo purifique nossa terra desta praga branca." Suas palavras caíram sobre a multidão como pedras arremessadas num lago, gerando ondas de aprovação fanática entre os guerreiros que momentos antes haviam hesitado. Como havia chegado até aqui? Como uma mãe que buscava proteção para seus filhos, havia terminado se convertendo no sacrifício de uma sede de vingança que fermentava há anos como vinho envenenado. Para entender este inferno, devemos retroceder 6 semanas a outro tipo de fogo. O sol implacável do deserto de Chihuahua, onde tudo havia começado com uma fuga desesperada e uma esperança que se desvanecia como água entre os dedos. 6 semanas antes, Isabela corria. Não caminhava, não viajava. Corria com a desesperação de uma mulher que sabia que cada segundo de atraso poderia significar a morte de seus filhos. O sol era um disco de metal incandescente cravado num céu sem nuvens, e o deserto se estendia diante deles como um oceano de areia e rochas que pareciam não ter fim. Seus pés descalços, ensanguentados pelas pedras afiadas, deixavam pegadas vermelhas na terra árida, mas ela não parava. Não podia parar. A perseguia o fantasma do coronel Rodrigo Vasquez, um homem cuja obsessão por ela havia começado anos antes da morte de seu esposo. Vasquez não era apenas um oficial corrupto sedento de terras. Era um predador que havia posto seus olhos em Isabela desde o dia de seu casamento, esperando pacientemente a oportunidade de reclamá-la. Quando seu marido, um comerciante honesto que havia ousado denunciar os negócios sujos do coronel, apareceu morto num acidente conveniente, Vasquez havia mostrado sua verdadeira face. Não havia vindo oferecer condolências. Havia vindo informar que, agora que era viúva, ele estaria encantado de protegê-la e cuidar de suas propriedades. E quando ela havia rejeitado sua generosa oferta com o nojo que merecia, a máscara de civilidade havia caído completamente.
A ameaça foi clara: se converteria em sua mulher voluntariamente, ou ele tomaria o que queria pela força e se desfaria de qualquer obstáculo que pudesse interferir com seus planos. Os obstáculos eram seus filhos. Nessa mesma noite, Isabela havia empacotado apenas o essencial: água, algo de comida e todo o valor que lhe restava na alma. Havia despertado Esperança e Diego no silêncio mais absoluto, explicando em sussurros que fariam uma viagem especial, um jogo no qual tinham que ser muito, muito silenciosos. E se adentraram no deserto, o único lugar onde o poder de um coronel corrupto não podia alcançá-los. Mas o deserto tinha suas próprias leis e eram infinitamente mais implacáveis que as de qualquer homem. A água havia terminado no segundo dia. Esperança, a maior, havia tentado ser valente, mas seus lábios estavam rachados e seus olhos fundos mostravam a batalha que seu pequeno corpo travava contra a desidratação. Diego havia parado de caminhar completamente no terceiro dia, e Isabela o carregava nos braços, sentindo como seu peso diminuía de hora em hora, como se estivesse literalmente se desvanecendo entre suas mãos. Quando finalmente desabou sob a escassa sombra de uma formação rochosa, com seus filhos convertidos em pequenos volumes febris a seu lado, Isabela soube que havia chegado ao fim do caminho. Suas forças se esgotaram. Sua esperança evaporou como orvalho no deserto, e tudo o que lhe restava era uma oração silenciosa para que seus pequenos não sofressem demais quando chegasse o fim. Não foi a morte quem respondeu sua oração. Foi Lobo Solitário. Ele havia estado numa caçada solitária, um ritual pessoal de luto que realizava cada ano no aniversário da perda de sua própria família. Não buscava presas para alimentar sua tribo. Buscava o silêncio do deserto, a comunhão com uma dor que carregava em silêncio há anos. Foi seu cavalo quem detectou a anomalia, o cheiro de vida humana, num lugar onde só deveria haver morte. Seguiu o sinal e encontrou algo que deteve seu coração de guerreiro. Não viu colonos invasores ou inimigos potenciais. Viu uma mãe e seus filhotes, seres indefesos prestes a serem reclamados pelo abraço impiedoso do deserto. No rosto de Isabela, inconsciente mas ainda agarrando seus filhos contra o peito, reconheceu a mesma expressão que havia visto em sua própria esposa antes de perdê-la. Amor maternal tão puro que persistia mesmo à beira da morte. Um código de honra mais antigo que qualquer guerra tribal se apoderou dele. Eram vida, e proteger a vida era o dever sagrado de qualquer homem digno de chamar-se guerreiro. Com uma gentileza que contradizia completamente sua aparência formidável, deu-lhes água de seu próprio cantil gota a gota, até que Isabela recuperou a consciência o suficiente para ajudar seus filhos a beber. Sem palavras, porque as palavras não eram necessárias em momentos de vida ou morte pura, os carregou em seu cavalo e os levou através de trilhas secretas que só ele conhecia em direção ao vale oculto onde sua tribo havia encontrado refúgio. Havia-os salvado das garras do deserto sem saber que os estava levando diretamente a uma pira funerária que seria acesa pelo ódio de sua própria líder. A viagem de volta da beira da morte foi um sonho febril, tecido com fios de esperança e terror. Isabela flutuava num limbo de semiconsciência, seu mundo reduzido a sensações primárias que se gravaram em sua memória como cicatrizes emocionais. A força reconfortante dos braços que a sustentavam sobre um cavalo, o ritmo hipnótico do galope que a embalava entre a vigília e o desmaio, o sabor doce e salvador da água que uma voz gentil lhe oferecia a cada certo tempo. E, acima de tudo, a presença constante de seus filhos, viajando em outros cavalos, suas vozes fracas confirmando que o milagre era real. Esperança, sua pequena guerreira de 6 anos,
havia recuperado a consciência antes dela, e sua primeira preocupação não foi por seu próprio bem-estar, mas pelo de seu irmão menor. Com uma maturidade que partia o coração, havia assumido a responsabilidade de cuidar de Diego durante a viagem, sustentando-o quando o menino chorava por sua mamãe, contando-lhe histórias em sussurros para mantê-lo calmo. Diego, por sua vez, havia sido mais afetado pela experiência no deserto. O menino de 3 anos, que antes do horror de suas vidas havia sido um redemoinho de risos e travessuras, agora se agarrava a qualquer adulto que estivesse perto com um desespero silencioso que falava de traumas demasiado profundos para sua idade. Seus grandes olhos castanhos, que uma vez brilharam com curiosidade infinita, agora pareciam velhos demais, como se tivesse visto segredos do mundo que nenhuma criança deveria conhecer. O homem que os havia salvado, o lobo solitário, movia-se entre eles como uma sombra protetora, atendendo suas necessidades sem palavras desnecessárias. Não era simplesmente silencioso, era econômico com sua comunicação da maneira que só os verdadeiros líderes sabem ser. Cada gesto tinha propósito, cada olhar transmitia informação precisa. Quando Diego chorava, Lobo Solitário aparecia com água fresca ou uma manta mais suave. Quando Esperança fazia perguntas com a curiosidade natural de uma menina inteligente, ele respondia com paciência infinita, ensinando-lhe os nomes das plantas que encontravam no caminho, os sons que faziam diferentes animais, as formas das nuvens que prediziam mudanças no clima. Para Isabela, observando essas interações desde seu estado de recuperação gradual, era impossível não sentir uma mistura complexa de gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Este estranho, este guerreiro Apache, que não lhes devia nada, estava tratando seus filhos com uma gentileza paternal que lhes faltava desde a morte de seu pai. A viagem durou 3 dias completos, através de paisagens que pareciam esculpidas pelos deuses para ocultar segredos. Lobo Solitário os guiou por sendas invisíveis a olhos não treinados, caminhos que serpenteavam entre formações rochosas e cânions profundos, evitando as rotas principais onde soldados ou caçadores de recompensas poderiam encontrá-los. Era evidente que conhecia esta terra não como um visitante, mas como alguém que havia nascido dela. Quando finalmente chegaram ao vale oculto onde se assentava a tribo dos Ventos Brancos, Isabela sentiu que entrava num mundo que existia fora do tempo normal. O assentamento estava construído em harmonia perfeita com a paisagem natural, como se tivesse crescido da própria terra em lugar de ter sido imposto sobre ela. As habitações se misturavam com as formações rochosas, e o ar estava carregado com os aromas de fumaça de cedro, couro curtido e algo indefinível que falava de vida comunitária em sua forma mais pura. Mas sua chegada foi como uma pedra arremessada num lago em perfeita calma. Os membros da tribo emergiram de suas atividades cotidianas para observar o espetáculo sem precedentes. Seu chefe de guerra, regressando de seu ritual de luto solitário, não apenas acompanhado, mas carregando uma mulher branca e 2 crianças que claramente não pertenciam a seu mundo. Os olhares que receberam foram um caleidoscópio complexo de emoções humanas. Havia curiosidade, claro, a fascinação natural ante o desconhecido. Havia desconfiança, o instinto protetor de um povo que havia aprendido através de gerações que os estranhos frequentemente traziam problemas. Mas também havia respeito, um reconhecimento silencioso de que se seu chefe havia escolhido trazer estes forasteiros, devia ter razões que mereciam consideração. Esperança, com a adaptabilidade natural das crianças, olhava ao redor com olhos grandes e curiosos, absorvendo cada detalhe deste novo mundo com uma fascinação que temporariamente superava seu medo.
Apontou discretamente para sua mãe as diferenças na roupa, na arquitetura, na forma como os animais domésticos se moviam livremente entre as habitações. Diego, entretanto, agarrou-se mais fortemente a Isabela, intimidado por tantos rostos desconhecidos e um ambiente que, embora pacífico, era completamente alheio a tudo que havia conhecido. Sua pequena mão buscou a de sua irmã e Esperança imediatamente entrelaçou seus dedos com os dele, criando uma corrente humana de apoio mútuo que não passou despercebida aos observadores mais perceptivos da tribo. Lobo Solitário os conduziu diretamente através do centro do assentamento, sua autoridade tão evidente que ninguém ousou interceptá-los com perguntas ou comentários. Seu destino era óbvio desde o momento em que começaram a caminhar. A habitação mais grande e elaborada, situada no ponto mais elevado do vale, não era apenas a casa do chefe, era o coração político e espiritual de toda a comunidade. Mas antes de chegar lá, tinham que passar pelo escrutínio de alguém cujo poder, embora diferente ao de Lobo Solitário, era igualmente absoluto em seu próprio domínio. Desde a entrada de uma tenda cerimonial decorada com símbolos que falavam de autoridade ancestral, uma figura pequena, mas imponente, os observava com olhos que haviam visto demasiadas tragédias e desenvolvido a capacidade de detectar ameaças potenciais a distâncias impossíveis. Itzel, a líder espiritual dos Ventos Brancos, não se moveu de sua posição quando os viu se aproximar. Não saiu para recebê-los, nem mostrou curiosidade aberta. Simplesmente esperou como uma aranha no centro de sua teia, permitindo que viessem até ela. E quando seus olhos se cravaram em Isabela e seus filhos, a temperatura do ar pareceu descer vários graus. Naquele primeiro olhar, carregado de uma intensidade que fez Isabela sentir como se estivesse sendo dissecada emocionalmente, plantaram-se as sementes de um conflito que cresceria até se converter numa guerra que ameaçaria destruir não apenas suas vidas, mas a alma mesma da tribo que os havia acolhido. A tenda de Itzel era um santuário de poder ancestral, onde cada objeto contava uma história de sobrevivência e liderança. Peles de animais sagrados cobriam as paredes e amuletos de gerações passadas pendiam do teto como estrelas protetoras. Mas quando o Lobo Solitário entrou com Isabela e seus filhos, o ar se carregou com uma tensão tão densa que parecia dificultar a própria respiração. A líder espiritual permaneceu sentada junto ao fogo central, suas mãos ocupadas tecendo, como se a chegada de visitantes fosse tão comum que não merecesse interromper suas atividades cotidianas. O silêncio se estendeu como uma teia invisível, envolvendo todos os presentes numa rede de expectativa incômoda. Esperança, com a intuição natural das crianças para detectar atmosferas perigosas, instintivamente se aproximou mais de sua mãe, enquanto Diego, exausto pela viagem e sobrepujado por tantas mudanças, adormeceu nos braços de Isabela. Sua respiração suave era o único som na tenda, além do crepitar ocasional do fogo. Finalmente, Itzel ergueu o olhar. Seus olhos, profundos como poços ancestrais, moveram-se lentamente desde Lobo Solitário até os recém-chegados, avaliando-os com a mesma meticulosidade com que um guerreiro examina as armas antes da batalha. Não havia boas-vindas naquele olhar, mas tampouco hostilidade aberta. Era algo mais calculado, mais perigoso, o escrutínio de alguém que está decidindo se os estranhos que entraram em seu território são uma ameaça que deve ser eliminada ou uma oportunidade que pode ser explorada. Lobo Solitário, respeitando os protocolos ancestrais, falou primeiro. Sua voz, quando se dirigiu à líder, mudou completamente de tom. Já não era o salvador silencioso do deserto, nem o líder inquestionável que havia guiado seu regresso.
Havia se convertido num subordinado que presta contas à autoridade superior, explicando suas ações com o respeito devido a quem havia carregado a sabedoria da tribo durante décadas. Contou-lhe a história de seu encontro no deserto, mas não como um relato emotivo, senão como um informe militar preciso. Descreveu o estado em que havia encontrado a mulher e seus filhos à beira da morte por desidratação e esgotamento. Explicou as circunstâncias que os haviam levado a fugir, a perseguição do coronel corrupto, a ameaça que representava para qualquer um que lhes desse refúgio. E então, invocando as leis mais sagradas de hospitalidade apache, reclamou o direito de haver oferecido proteção temporal a viajantes em perigo mortal. Itzel escutou sem interromper, mas Isabela podia ver como cada palavra era pesada e medida na balança da política tribal. A líder não estava simplesmente avaliando a história, estava calculando as implicações de cada decisão possível, os precedentes que se estabeleceriam, as reações que poderiam gerar entre seu próprio povo. Quando o lobo solitário terminou sua explicação, o silêncio regressou como uma onda. Itzel tomou seu tempo, seus dedos continuando seu trabalho de tecelagem, como se o ritmo a ajudasse a pensar. Finalmente se dirigiu diretamente a Isabela, sua voz carregada com uma autoridade que não admitia evasivas. Suas perguntas foram diretas e penetrantes. Queria saber exatamente quem era este coronel que as perseguia, que recursos tinha à sua disposição. Quão provável era que seguisse seu rastro até o Vale Oculto. Não mostrou interesse nos aspectos emocionais de sua fuga. Estava claramente focada em avaliar o nível de perigo que sua presença poderia trazer à tribo. Isabela respondeu com toda a honestidade que pôde reunir, consciente de que qualquer mentira ou evasão seria detectada imediatamente por esta mulher que havia sobrevivido décadas navegando as correntes traiçoeiras da política e sobrevivência tribal. Descreveu a obsessão de Vasquez, seu poder dentro do exército territorial, sua disposição a usar qualquer meio necessário para obter o que queria. Esperança, que havia estado escutando em silêncio, de repente falou. Sua voz infantil, clara e direta, cortou a tensão como uma lâmina pequena mas afiada. Disse à líder que o homem mau havia matado seu papai e que por isso sua mamãe os havia levado para longe. Não havia dramatismo em suas palavras, apenas a declaração factual de uma menina que havia visto demais, mas que ainda conservava a capacidade de distinguir entre o bem e o mal com claridade cristalina. O comentário de Esperança provocou a primeira reação emocional real de Itzel. Algo se moveu em seus olhos, um reconhecimento que ia além da avaliação estratégica. Por um momento brevíssimo, Isabela vislumbrou não a líder política, mas a mulher que havia perdido sua própria filha, que entendia a dor de uma mãe protegendo suas crias. Mas o momento passou tão rapidamente como havia chegado. Itzel se dirigiu a lobo solitário com uma autoridade que não admitia discussão, declarando seu veredicto. Os forasteiros poderiam ficar, mas sob condições estritas. Seriam hóspedes, não membros da tribo. Sua estadia seria temporal até que se pudesse encontrar uma solução permanente para sua situação. E qualquer problema que sua presença causasse seria responsabilidade exclusiva de lobo solitário. Era uma vitória parcial, mas Isabela sentia o peso das palavras não ditas. A líder havia estabelecido claramente que eles eram uma carga tolerada, não convidados bem-vindos. Seu status precário poderia mudar a qualquer momento, dependendo de circunstâncias que estavam completamente fora de seu controle. Quando saíram da tenda, Lobo Solitário os guiou à habitação que lhes havia sido designada. Uma estrutura modesta, mas bem construída perto do centro do assentamento. Não era a localização mais prestigiosa, mas tampouco a mais marginal. Era, Isabela percebeu,
uma declaração política cuidadosamente calibrada sobre seu status na hierarquia tribal. Nessa primeira noite em seu novo refúgio, enquanto seus filhos dormiam em peles macias que cheiravam a cedro e ervas do deserto, Isabela permaneceu desperta, observando as estrelas através da abertura no teto. Estavam vivos, estavam seguros por enquanto, mas podia sentir as correntes subterrâneas de tensão que já começavam a formar-se ao seu redor. Não sabia que em sua própria tenda, Itzel também permanecia desperta, olhando as mesmas estrelas e recordando uma filha que havia perdido anos atrás. Não sabia que a líder já havia começado a tecer os fios de uma trama que converteria seu refúgio temporal em algo muito mais perigoso do que qualquer perseguição militar poderia ter sido. Nas sombras de sua tenda cerimonial, Itzel não dormia. As estrelas haviam completado a metade de sua dança noturna quando a líder se incorporou de seu leito, movida por uma inquietude que não havia sentido em anos. Envolveu-se numa manta tecida com fios que continham a história de seu povo e caminhou descalça até o lugar onde guardava seus tesouros mais sagrados, uma pequena alcova, onde repousavam os objetos que definiam não apenas sua autoridade, mas sua alma destroçada. Ali, envolvido em seda vermelha como uma ferida que nunca havia sarado, estava o vestido de casamento de sua filha Xochitl. A tela, uma vez branca como neve fresca, agora havia amarelecido pelo tempo, mas cada bordado seguia sendo perfeito. Cada conta seguia brilhando como o dia em que sua filha o havia vestido pela última vez. Itzel acariciou a peça com dedos trêmulos, e em sua mente as memórias se desataram como um rio transbordado. Xochitl havia sido seu orgulho, sua esperança, a encarnação de tudo de bom que podia florescer num mundo duro. Bela sem vaidade, inteligente sem arrogância, valente sem temeridade. Aos 17 anos havia estado prometida a um guerreiro de uma tribo aliada, uma união que prometia fortalecer as relações entre os povos e assegurar a paz para as gerações futuras. Seu casamento havia sido planejado como uma celebração que duraria 3 dias, um festival de alegria que unificaria 2 nações sob a bênção dos espíritos. Mas os soldados brancos haviam chegado antes que pudessem intercambiar votos. O ataque havia sido súbito e brutal, uma demonstração de força desenhada não para conquistar território, mas para demonstrar poder. Os homens do general Herrera, predecessor do atual Vasquez na região, haviam caído sobre o acampamento nupcial como lobos sobre um rebanho de ovelhas. Não haviam vindo negociar nem estabelecer termos. Haviam vindo ensinar aos selvagens qual era seu lugar na nova ordem mundial. Itzel havia tentado proteger sua filha, escondendo-a numa tenda interior enquanto o caos se desatava fora. Mas Xochitl, com a coragem temerária da juventude, havia saído para defender as crianças menores que choravam aterrorizadas. A última imagem que Itzel tinha de sua filha era a de sua figura delgada interpondo-se entre um soldado bêbado e um grupo de crianças. Suas mãos erguidas num gesto de súplica e proteção. A bala havia atravessado seu coração antes que pudesse pronunciar uma palavra. Durante anos, Itzel havia alimentado essa ferida, recusando-se a permitir que sarasse, porque a cicatrização teria significado esquecer. E esquecer teria sido trair a memória da única pessoa que havia amado mais que sua própria vida. O ódio se havia convertido em sua religião, e a vingança contra tudo que cheirasse a mundo branco havia se tornado sua razão de existir. E agora, seu próprio chefe de guerra havia trazido uma delas diretamente ao coração de seu território sagrado. Saiu de sua tenda e caminhou silenciosamente pelo assentamento adormecido, seus pés conhecendo cada pedra do caminho, mesmo na escuridão mais absoluta.
Seu destino era a habitação onde os forasteiros descansavam, e quando chegou ali se posicionou nas sombras onde podia observar sem ser vista. Através da abertura da entrada, podia ver a mulher branca velando o sono de seus filhos. Isabela estava sentada entre os dois pequenos, uma mão sobre cada um, como uma loba-mãe protegendo seus filhotes. Seus olhos estavam abertos, vigilantes, como os de alguém que havia aprendido que o sono podia significar a morte para aqueles sob seu cuidado. Itzel estudou essa cena com a intensidade de um falcão, observando sua presa. Buscava sinais de fraqueza, de artifício, da crueldade inerente que estava convencida de que todos os brancos possuíam. Mas o que viu, para sua crescente inquietude, era algo que reconhecia demasiado bem. Amor maternal em sua forma mais pura e desesperada. A menina maior, Esperança, moveu-se em sonhos, e Isabela imediatamente ajustou a manta que a cobria, assegurando-se de que não passasse frio. O menino pequeno, Diego, murmurou algo incompreensível, e sua mãe se inclinou para sussurrar-lhe palavras de consolo que o tranquilizaram instantaneamente. Eram gestos que Itzel havia feito 1000 vezes com sua própria filha, rituais de amor noturno que são universais entre todas as mães, sem importar a cor de sua pele ou o idioma que falem. E essa universalidade a enfureceu mais que qualquer ato de hostilidade aberta poderia tê-lo feito. Porque se esta mulher era realmente igual a ela em sua capacidade de amar e proteger, então todo o edifício de ódio que havia construído ao redor da memória de Xochitl começava a cambalear. Se os brancos também podiam ser mães devotas, se também podiam sofrer a perda, se também podiam fugir desesperadamente para proteger seus filhos, então que a diferenciava dos soldados que haviam matado sua filha? A resposta chegou a ela com a claridade cruel de uma revelação. Nada. E essa compreensão, em lugar de suavizar seu coração, o endureceu ainda mais. Porque se não havia diferença real entre ela e esta intrusa, então a presença de Isabela em seu território não era apenas uma invasão. Era um espelho que refletia verdades que ela não estava disposta a enfrentar. Regressou à sua tenda com uma determinação renovada, mas agora seu propósito havia evoluído. Já não se tratava simplesmente de expulsar os forasteiros. Tratava-se de proteger a pureza de seu ódio, de assegurar-se de que a presença desta mulher não contaminasse a claridade de seu propósito vingativo. E se para conseguir isso tivesse que destruir a felicidade de seu próprio chefe de guerra, então esse seria um sacrifício necessário no altar da memória de Xochitl. Ao amanhecer, começou sua verdadeira guerra. Os dias que seguiram se converteram numa dança delicada e perigosa, onde cada gesto tinha múltiplos significados e cada palavra podia ser uma declaração de guerra ou uma oferta de paz. Isabela movia-se por sua nova vida com a cautela de alguém que havia aprendido a detectar perigo nos lugares mais inesperados. Mas gradualmente, algo belo e aterrorizante começou a florescer entre as fendas da tensão, um amor que desafiava todas as leis da prudência e da política tribal. Lobo Solitário havia assumido a responsabilidade de seus hóspedes com uma seriedade que ia além do dever. Cada manhã aparecia em sua porta com provisões frescas, não como esmola, mas como um intercâmbio natural entre membros de uma comunidade. Ensinou a Isabela as diferenças entre as plantas comestíveis e as venenosas, os segredos para conservar carne no clima do deserto, as técnicas para curtir peles que manteriam sua família aquecida durante os frios noturnos das montanhas. Mas o que mais comovia Isabela era a forma como ele se relacionava com seus filhos. Esperança, com sua curiosidade insaciável e inteligência aguda, bombardeava-o constantemente com perguntas sobre tudo que via.
Porque os cavalos Apache eram diferentes dos que havia conhecido? Como sabiam os guerreiros que direção tomar no deserto? Porque as estrelas se moviam de maneira diferente nas montanhas? Lobo Solitário respondia cada pergunta com paciência infinita, tratando-a não como uma criança molesta, mas como uma estudante séria que merecia respostas completas e honestas. Com Diego, sua aproximação era completamente diferente, mas igualmente efetiva. O menino pequeno, ainda traumatizado por tudo que haviam vivido, havia se tornado tímido e retraído, agarrando-se à sua mãe com um desespero que falava de pesadelos noturnos e medos que não podia expressar com palavras. Lobo Solitário nunca o pressionou para que falasse ou interagisse. Em lugar disso, simplesmente existia em sua presença, permitindo que o menino se acostumasse gradualmente à sua energia calma e protetora. Foi durante uma dessas tardes silenciosas, enquanto Lobo Solitário talhava uma pequena figura de cavalo para Diego, que Isabela se deu conta de que estava se apaixonando. Não foi um momento dramático de revelação. Foi mais como despertar gradualmente de um sonho e perceber que o mundo havia mudado enquanto dormia. Observou as mãos fortes e gentis trabalhando a madeira, viu a concentração em seu rosto, notou a forma como ocasionalmente olhava para Diego para assegurar-se de que o menino estava seguindo o processo, e sentiu que algo despertava em seu peito depois de anos de estar enterrado sob a dor e o medo. O amor havia chegado como um ladrão silencioso, sem anunciar-se, sem pedir permissão, instalando-se em seu coração com uma naturalidade que a assustava tanto quanto a consolava. Lobo Solitário, por sua vez, estava travando sua própria batalha interna. Durante anos, havia vivido com a culpa de não ter podido proteger sua primeira família. Uma ferida que havia cicatrizado mal e que o havia convertido num líder solitário, respeitado, mas emocionalmente distante. Mas observar Isabela com seus filhos, ver sua fortaleza silenciosa e sua dedicação inquebrantável, havia despertado nele sentimentos que havia acreditado permanentemente mortos. A conexão entre eles se aprofundou através de conversas noturnas que começavam sobre assuntos práticos e terminavam revelando feridas da alma que nunca haviam compartilhado com ninguém mais. Ele lhe falou de sua primeira esposa, de como havia morrido defendendo seu lar enquanto ele estava fora numa expedição de caça. Ela lhe contou sobre seu marido, sobre o homem honesto e valente que havia pagado com sua vida por ousar desafiar a corrupção. Descobriram que ambos haviam construído muros ao redor de seus corações, não por frieza, mas por autoproteção. E lentamente, com a paciência de jardineiros experientes, começaram a desmantelar essas barreiras pedra por pedra, revelando a vulnerabilidade que haviam estado protegendo tão zelosamente. Mas cada momento de felicidade que encontravam juntos era observado e catalogado por olhos que não dormiam. Itzel havia estabelecido uma rede de informantes involuntários entre as mulheres da tribo. Mulheres que não sabiam que estavam sendo utilizadas, mas que reportavam fielmente cada sorriso compartilhado, cada conversa prolongada, cada instante em que as mãos de Lobo Solitário e Isabela se roçavam acidentalmente enquanto trabalhavam juntos. A líder utilizava essa informação como um general planifica uma campanha, identificando as debilidades de seus inimigos e as fortalezas de suas próprias posições. Cada peça de evidência sobre o crescente amor entre seu chefe de guerra e a estrangeira se convertia em munição para a guerra psicológica que estava travando. Sua estratégia era magistral em sua sutileza. Em lugar de atacar diretamente o romance, focou-se em suas consequências potenciais. Durante as reuniões do conselho, plantava perguntas aparentemente inocentes sobre a lealdade tribal,
sobre a importância de manter puras as linhagens de sangue, sobre os precedentes históricos de líderes que haviam sido enfraquecidos por influências externas. Nunca mencionava Isabela por nome, mas todos entendiam perfeitamente a que se referia. Falava da responsabilidade que tinham para com as gerações futuras, da necessidade de proteger as tradições que haviam mantido seu povo forte durante séculos, dos perigos de permitir que as emoções individuais comprometessem o bem-estar coletivo. Suas palavras encontraram terreno fértil entre os anciãos, homens e mulheres que haviam vivido o suficiente para ter visto as consequências de decisões impulsivas que valorizavam a estabilidade acima da inovação. Gradualmente, começaram a questionar se a presença dos forasteiros era realmente temporal, ou se seu chefe tinha planos mais permanentes que não havia compartilhado com seu povo. Lobo Solitário sentiu a mudança na atmosfera tribal como um guerreiro experiente sente o vento antes de uma tempestade. As conversas paravam quando ele entrava nas tendas. Os olhares se tornavam mais especulativos. As decisões que antes se tomavam automaticamente agora requeriam deliberação e debate. Mas era o amor que complicava sua capacidade de resposta, porque pela primeira vez em anos tinha algo a perder, além de sua posição de liderança. Tinha uma família a proteger, um futuro a construir, uma felicidade a defender. E essa vulnerabilidade, que o fazia mais humano, também o fazia mais fraco politicamente. A armadilha de Itzel estava se fechando lentamente, tecida com fios de tradição, medo e manipulação emocional. E no centro dessa rede, duas almas que haviam encontrado salvação uma na outra estavam prestes a descobrir que o amor, por belo que seja, às vezes não é suficiente para conquistar o poder do ódio ancestral. O primeiro presságio chegou com a morte dos cavalos. 3 dos melhores garanhões da tribo amanheceram rígidos em seus currais, sem marca visível de violência, sem sinal de doença. Era como se simplesmente houvessem decidido deixar de existir durante a noite, seus corpos perfeitamente conservados, mas vazios de vida. Os anciãos se reuniram ao redor dos cadáveres, murmurando entre si com uma gravidade que fez o próprio ar se sentir pesado com presságios sinistros. Lobo Solitário examinou os animais com o olho clínico, buscando explicações racionais. Envenenamento, doença, inclusive sabotagem inimiga. Mas não encontrou nada que pudesse explicar uma morte tão súbita e simultânea. Os cavalos haviam sido os mais fortes da manada, animais na flor da vida que haviam mostrado sinais de perfeita saúde no dia anterior. Itzel chegou ao local dos fatos quando o sol já estava alto, mas não se aproximou dos cavalos mortos. Em lugar disso, ficou na periferia do grupo, observando as reações de seu povo com a satisfação silenciosa de alguém que vê se desenvolver exatamente os eventos que havia predito. Quando o xamã da tribo, um homem ancião chamado Águia Dourada, cuja lealdade para com ela era inquebrantável, começou a falar de sinais espirituais e desequilíbrios cósmicos, ela assentiu com a gravidade apropriada. Mas seus olhos, quando se posaram brevemente na figura de Isabela, observando desde a distância, com seus filhos agarrados às suas saias, brilharam com uma satisfação que não tinha nada de espiritual e tudo de estratégico. O segundo presságio seguiu 2 dias depois. Os poços de água que haviam fluído constantemente durante gerações começaram a secar, sem explicação aparente. Não havia havido seca, não havia mudanças nos padrões de chuva, não havia sinais de que as fontes subterrâneas tivessem sido afetadas por causas naturais. No entanto, um após outro, os mananciais que haviam sustentado a vida no vale durante séculos simplesmente deixaram de fluir. A preocupação se transformou em pânico quando o poço principal, o coração hídrico de toda a comunidade,
Amanheceu no terceiro dia, reduzido a uma poça lamacenta no fundo do que havia sido uma fonte abundante. As mulheres que chegaram buscar água para suas famílias encontraram apenas terra úmida e o eco de suas próprias vozes na profundidade vazia. Isabela, que havia crescido numa região árida e entendia a importância crítica da água, imediatamente se ofereceu para ajudar na busca de fontes alternativas. Conhecia técnicas para detectar água subterrânea que havia aprendido de seu falecido esposo, métodos que poderiam ajudar a tribo a encontrar novos poços. Mas sua oferta foi recebida com olhares suspeitos e rejeitada com uma cortesia fria, que não conseguiu ocultar a desconfiança subjacente. Porque já havia começado a circular um rumor sussurrado de tenda em tenda, como um vírus invisível, mas letal. Alguns dos mais supersticiosos começaram a notar que os problemas haviam iniciado pouco depois da chegada dos forasteiros. Não era uma acusação direta, apenas uma observação aparentemente inocente que plantava sementes de dúvida em mentes já preparadas para a suspeita. Itzel, enquanto isso, havia intensificado suas atividades noturnas. Já não se conformava com observar desde as sombras. Havia começado a tomar medidas mais ativas para assegurar que os presságios continuassem aparecendo com a frequência necessária para manter seu povo num estado de ansiedade produtiva. Os cavalos haviam morrido por fungos venenosos misturados em sua forragem, fungos que ela conhecia bem por seus anos de estudo de plantas medicinais e tóxicas. Os poços haviam secado porque havia dirigido secretamente guerreiros leais para que desviassem os cursos de água subterrânea, uma técnica de cerco que havia aprendido décadas atrás, mas que nunca havia esperado usar contra seu próprio povo. Era um jogo perigoso, porque os problemas que estava criando eram reais e ameaçavam a sobrevivência de toda a comunidade. Mas Itzel havia calculado que o dano temporal era aceitável se resultasse na eliminação permanente do que via como uma ameaça muito maior à integridade de sua cultura. A armadilha final estava prestes a se fechar, e desta vez não haveria escape possível para nenhum dos envolvidos. O terceiro presságio foi o mais dramático de todos. Durante a cerimônia semanal de honrar os ancestrais, enquanto toda a tribo se reunia ao redor do fogo sagrado, as chamas subitamente mudaram de cor. Em lugar do laranja normal, começaram a arder com um verde fantasmal que fez todos os presentes recuarem com terror supersticioso. Águia Dourada, o xamã, lançou-se imediatamente a uma interpretação elaborada do fenômeno. Falou de espíritos perturbados, de equilíbrios rompidos, de influências malignas que haviam penetrado no coração sagrado de seu mundo. Suas palavras, pronunciadas com a autoridade de décadas de serviço espiritual, caíram sobre a multidão como pedras em água quieta, gerando ondas de pânico que se estenderam muito além do círculo imediato. Esperança, observando desde a posição marginal onde ela e sua família haviam sido ubicadas, sussurrou à sua mãe que o fogo verde não parecia sobrenatural. Havia visto algo similar quando seu pai havia experimentado com sais minerais para melhorar os cultivos. Mas quando Isabela tentou compartilhar esta observação racional, foi silenciada por olhares tão hostis que compreendeu que a lógica já não era bem-vinda nesta discussão. Lobo solitário, preso entre seu conhecimento das causas prováveis destes eventos aparentemente místicos e a pressão crescente de seu povo para que tomasse medidas drásticas, encontrou-se numa posição impossível. Como líder, tinha a responsabilidade de proteger sua tribo de qualquer ameaça real ou percebida.
Como homem apaixonado, tinha o dever de proteger a mulher e as crianças, que haviam chegado a significar mais para ele que sua própria vida. Nessa noite, enquanto observava Isabela ajudar Diego a superar outro pesadelo causado pela tensão crescente no acampamento, tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo que seguiria. Aproximou-se de Itzel para uma confrontação direta, decidido a terminar com os presságios de uma vez por todas. Mas Itzel o estava esperando. Havia previsto este momento e preparado sua defesa mais devastadora. Não negaria as acusações, as transformaria em evidência de que seu plano já havia funcionado. Demonstraria que sua capacidade de julgamento havia sido comprometida tão completamente pela influência da mulher branca que já não podia distinguir entre a proteção de seu povo e a proteção de seus inimigos. A confrontação entre líder espiritual e chefe de guerra teve lugar na tenda cerimonial, rodeados pelos símbolos sagrados de gerações de liderança Apache. Lobo Solitário entrou com a determinação de um guerreiro que havia identificado seu inimigo, mas saiu como um homem que havia descoberto que a batalha mais difícil de ganhar é aquela que se trava contra alguém que ama. Itzel não negou sua participação nos presságios. Em lugar disso, a transformou em evidência de sua devoção maternal. Com lágrimas que eram simultaneamente genuínas e calculadas, explicou-lhe que havia arriscado sua própria alma para salvá-lo. Mostrou-lhe as ervas tóxicas que havia usado, as técnicas de desvio de água que havia empregado, tudo enquanto lhe suplicava que entendesse que cada ação havia sido motivada por amor desesperado. Não por ódio a Isabela, insistiu, mas por terror de perder o único filho que lhe restava, as mesmas forças que haviam matado Xochitl. Sua lógica era retorcida, mas emocionalmente poderosa. Havia criado os presságios para demonstrar à tribo o que ela já sabia, que a presença de brancos sempre trazia desgraça. Se ele a denunciasse, estaria admitindo que havia posto os interesses de uma estranha acima da sabedoria de sua própria líder espiritual. Se permanecesse calado, estaria validando implicitamente seus métodos e suas motivações. Lobo Solitário saiu dessa conversa sentindo-se como se houvesse envelhecido uma década em uma hora. Não podia expor Itzel sem destruir sua própria autoridade moral, mas tampouco podia permitir que continuasse manipulando seu povo. Estava preso numa rede tecida com fios de lealdade familiar, responsabilidade tribal e amor romântico, sem poder cortar nenhum sem rasgar todo o tecido de sua vida. Enquanto lutava com este dilema impossível, Itzel procedeu à fase final de seu plano. Convocou uma grande assembleia tribal, não como líder espiritual, mas como mãe aflita que havia recebido visões dos espíritos. Apresentou-se ante seu povo vestida com as roupas cerimoniais de luto, seu cabelo solto e seu rosto marcado com cinzas, a imagem perfeita de uma profetisa consumida por revelações divinas. Sua atuação foi uma obra-prima de manipulação religiosa. Falou de sonhos onde sua filha morta se lhe aparecia, advertindo sobre perigos que se cerniam sobre a tribo. Descreveu visões de fogo e sangue, de crianças Apache chorando enquanto seus pais eram levados em correntes, da desaparição completa de sua forma de vida sob o peso da influência estrangeira. Não mencionou Isabela por nome durante a primeira hora de seu discurso. Em lugar disso, teceu uma narrativa sobre presenças perturbadoras que haviam alterado o equilíbrio espiritual do vale. Falou de sementes estranhas que, uma vez plantadas em terra sagrada, cresciam até afogar as plantas nativas, de água que se contaminava quando entrava em contato com elementos alheios à sua pureza original. O efeito na audiência foi hipnótico. Pessoas que haviam conhecido Itzel durante décadas como uma líder prática e com os pés na terra,
Agora a haviam transformada numa médium espiritual, um canal direto entre o mundo visível e o invisível. Suas palavras ressoaram com medos profundamente arraigados, com traumas históricos que cada família Apache carregava em sua memória coletiva. Quando finalmente dirigiu sua atenção especificamente a Isabela e seus filhos, já havia preparado perfeitamente o terreno emocional. Não os descreveu como pessoas individuais, com histórias e sentimentos próprios. Apresentou-os como símbolos de uma invasão mais ampla, como os primeiros sintomas de uma enfermidade que, se não fosse tratada imediatamente, se estenderia até consumir tudo que eles valorizavam. Águia Dourada aproveitou o momento de máxima tensão emocional para fazer sua própria contribuição ao espetáculo. Lançou-se a uma dança estática que durou até que caiu ao chão, convulsionando como se estivesse possuído por forças sobrenaturais. Quando finalmente se recuperou, suas primeiras palavras foram uma confirmação de tudo que Itzel havia profetizado. Declarou que os espíritos lhe haviam mostrado a origem de todos seus problemas recentes. A tribo havia sido infectada por uma presença maligna que devia ser purificada antes que sua contaminação se tornasse permanente. A única forma de restaurar a harmonia era através do fogo sagrado, o elemento que podia transformar a impureza em fumaça e cinzas. A multidão, já levada a um estado de fervor religioso pelas palavras de Itzel, recebeu esta proclamação como uma revelação divina. Os gritos de aprovação se ergueram como uma onda, e de repente o destino de Isabela e seus filhos já não estava nas mãos de autoridades tribais racionais, mas nas de uma turba convencida de estar executando a vontade dos deuses. Lobo Solitário tentou intervir, mas descobriu que sua autoridade como chefe militar havia se evaporado ante o poder superior da autoridade espiritual. Quando tratou de falar em defesa de seus protegidos, foi acusado de haver sido cegado por influências maléficas, de haver perdido a capacidade de ver claramente devido à corrupção de seu julgamento por forças estrangeiras. A decisão foi tomada por aclamação. Isabela e seus filhos seriam submetidos a uma prova de fogo. Se os espíritos os protegessem, sobreviveriam e seriam reconhecidos como inocentes. Se perecessem, seria evidência de sua natureza maligna e a tribo ficaria purificada por seu sacrifício. Era a forma mais cruel de justiça, porque oferecia a ilusão de imparcialidade divina, enquanto garantia um resultado que todos sabiam seria fatal. Não havia forma de sobreviver ao que se estava planejando, mas a estrutura religiosa do julgamento fazia que qualquer objeção parecesse uma blasfêmia contra as tradições sagradas. Nessa noite, enquanto Isabela abraçava seus filhos aterrorizados em sua tenda, que agora se havia convertido numa prisão, podia escutar os sons da construção da pira que os consumiria. O martelado da madeira, as vozes de homens que haviam sido seus vizinhos organizando sua morte, o crepitar das tochas que se estavam preparando para acender sua tumba. Esperança, com a terrível claridade de uma menina inteligente que havia visto demais, perguntou à sua mãe se iam morrer como havia morrido seu pai. Isabela não tinha resposta para oferecer, exceto mentiras reconfortantes que nenhuma das duas acreditou. Tudo o que podia fazer era sustentá-las contra seu peito e esperar que Lobo Solitário encontrasse alguma forma de cumprir a promessa de proteção que lhe havia feito. Mas Lobo Solitário estava descobrindo que há momentos na vida quando a honra e o amor estão em conflito direto, quando salvar as pessoas que mais importam requer trair tudo o que se jurou proteger. A escolha que enfrentava não era entre o bem e o mal, mas entre dois tipos diferentes de lealdade, ambos sagrados, ambos impossíveis de abandonar sem destruir sua alma.
A contagem regressiva havia começado, e ao amanhecer descobriria se seu amor era suficientemente forte para enfrentar o fogo do fanatismo ou se seria consumido junto com tudo que havia chegado a valorizar mais que sua própria vida. O amanhecer chegou como uma sentença de morte, e com ele a hora da verdade que definiria o destino de todos os envolvidos nesta tragédia humana. O amanhecer trouxe consigo não apenas luz, mas a materialização de um pesadelo que havia sido tecido durante semanas de manipulação e medo. Isabela despertou não pela claridade do sol, mas pelo som de passos organizados rodeando sua tenda. O movimento preciso de guardas que haviam recebido ordens específicas. Durante a noite, enquanto ela havia velado o sono inquieto de seus filhos, Itzel havia orquestrado a fase final de seu plano com a precisão de um general experimentado na arte da guerra psicológica. Lobo Solitário não estava em lugar algum. Sua ausência era tão conspícua como uma ferida aberta. E quando Isabela perguntou por ele aos guerreiros que vieram escoltá-la em direção ao centro da aldeia, recebeu apenas silêncio e olhares que misturavam piedade com determinação fanática. Não foi até chegar ao círculo, onde a pira havia sido construída durante a noite, que compreendeu a brilhantez diabólica da manobra final da líder espiritual. Itzel havia se levantado antes da aurora e convocado uma reunião de emergência do Conselho Tribal. Com lágrimas de mãe desesperada, havia informado que durante a noite havia recebido uma visão final de sua filha morta. Xochitl se lhe havia aparecido em sonhos não para advertir sobre perigos futuros, mas para revelar uma ameaça imediata que requeria ação instantânea. Os exploradores, havia declarado com voz quebrada pela emoção, haviam regressado com notícias terríveis. Uma partida de guerra da tribo inimiga dos Coiotes Negros se aproximava de seus territórios desde o oeste, aproveitando a distração causada pelos problemas internos para lançar um ataque surpresa. Era uma crise que apenas seu melhor estrategista militar, Lobo Solitário, podia manejar. A história era perfeitamente plausível, porque se baseava em conflitos reais e ameaças históricas. Os Coiotes Negros haviam sido inimigos tradicionais durante gerações, e suas incursões em território Apache não eram infrequentes. O que ninguém sabia era que os exploradores que haviam trazido a informação eram guerreiros completamente leais a Itzel. Homens que haviam sido enviados especificamente para criar evidência de uma ameaça que não existia. Lobo Solitário, enfrentado com a escolha entre abandonar Isabela ou abandonar sua tribo ante uma invasão inimiga, havia escolhido o dever militar. Mas antes de partir, havia tentado assegurar proteção para seus protegidos. Havia convocado os guerreiros mais jovens, aqueles cuja lealdade pessoal para com ele era inquebrantável, e lhes havia dado ordens explícitas de velar pela segurança da mulher branca e seus filhos. O que não havia antecipado era que Itzel também havia estado se preparando para esta contingência. Tão logo o Lobo Solitário desapareceu no horizonte, havia jogado sua carta final. Uma acusação direta de bruxaria baseada em evidência que havia estado preparando durante semanas. Apresentou ante o conselho uma coleção de objetos que, segundo afirmava, havia encontrado escondidos na tenda de Isabela. Ossos talhados com símbolos estranhos, ervas que não cresciam naturalmente na região, pequenas figuras de argila que supostamente representavam membros da tribo. Era tudo falso, claro, plantas e objetos que ela mesma havia criado e plantado. Mas para um povo já aterrorizado por presságios sobrenaturais, a evidência parecia condenatória. Mais devastador ainda foi o testemunho de Águia Dourada, que declarou que havia estado ocultando a verdade para proteger a honra de seu chefe, mas que já não podia permanecer calado ante a evidência de maldade sobrenatural.
Afirmou que havia observado Isabela realizar rituais noturnos, murmurando em línguas estranhas, invocando espíritos malignos para que causassem os problemas que haviam plagado a tribo. Os guerreiros jovens leais a Lobo Solitário tentaram protestar, mas se encontraram superados numericamente e enfrentando não apenas a autoridade tribal, mas aparente evidência divina. Quando trataram de argumentar que deviam esperar o regresso de seu chefe antes de tomar medidas drásticas, foram acusados de haver sido também corrompidos pela influência maligna da bruxa. Itzel havia calculado o tempo perfeitamente. Lobo Solitário tardaria ao menos 4 dias em chegar aos territórios do oeste, descobrir que não havia ameaça real e regressar. Para então, o julgamento por fogo haveria terminado, e ela poderia apresentar os resultados como evidência da intervenção divina nos assuntos tribais. Enquanto Isabela era conduzida em direção à pira, com Esperança agarrada a uma mão e Diego soluçando na outra, pôde ver os rostos das pessoas que durante semanas haviam sido seus vizinhos. Alguns evitavam seu olhar, claramente incômodos com o que estava sucedendo, mas demasiado intimidados para protestar. Outros a olhavam com horror fascinado de quem acredita estar presenciando a destruição de um mal sobrenatural. Mas foram os olhos de Itzel os que a impactaram mais profundamente. Não havia triunfo neles, nem sequer satisfação cruel. Havia algo muito mais aterrorizante, uma certeza absoluta de que estava fazendo o correto, uma convicção tão completa que havia apagado qualquer rastro de dúvida ou compaixão. Era o olhar de alguém que havia transformado sua dor pessoal numa missão sagrada e que estava disposta a sacrificar qualquer coisa no altar dessa missão. Quando chegaram ao poste central, onde as cordas esperavam para atar suas vítimas, Esperança fez algo que partiu o coração de todos os presentes, inclusive daqueles que estavam convencidos da necessidade do que estava sucedendo. Voltou-se para a multidão com a claridade terrível da inocência e lhes perguntou por que queriam machucar sua mamãe, que só havia tratado de protegê-los e ajudá-los. Sua pergunta caiu sobre a multidão como água fria, criando um momento de silêncio incômodo, onde algumas pessoas começaram a recordar a humanidade das vítimas que estavam prestes a executar. Mas esse momento de dúvida foi rapidamente esmagado pela voz de Águia Dourada, que declarou que inclusive as crianças podiam ser utilizadas como ferramentas por forças demoníacas e que a aparente inocência era frequentemente a máscara mais efetiva do mal. Enquanto as cordas se apertavam ao redor de seus pulsos e as tochas se erguiam ameaçadoramente perto da madeira seca, Isabela fechou os olhos e rezou, não por salvação milagrosa, mas por valor para morrer com dignidade. Não queria que seus filhos recordassem estes últimos momentos como um espetáculo de terror, mas como evidência de que o amor pode existir inclusive nas circunstâncias mais desesperadas. O silêncio que caiu sobre a aldeia quando as últimas cordas foram atadas foi mais aterrorizante que qualquer grito de agonia. Era o silêncio de uma comunidade que havia cruzado uma linha invisível, mas fundamental, transformando-se de protetores da vida em executores da morte. Isabela, atada ao poste central com seus filhos pressionados contra ela, podia sentir o peso de centenas de olhos observando-a, mas já não a viam como uma pessoa. Havia se convertido num símbolo, numa abstração que representava tudo o que temiam e odiavam. Diego, apenas consciente do que estava sucedendo, mas aterrorizado pela tensão que emanava de todos os adultos ao seu redor, havia deixado de chorar. Em lugar disso, emitia um som baixo e constante, como o gemido de um animal ferido que cortava o ar com uma precisão cirúrgica e fazia que inclusive os mais fanáticos dos espectadores se sentissem incômodos. Esperança, pelo contrário, havia encontrado uma reserva de valor que desafiava sua idade e circunstâncias.
Mantinha a cabeça erguida e os olhos secos, observando a multidão com uma dignidade que envergonhava muitos dos adultos presentes. Itzel aproximou-se da pira com passos medidos, levando em suas mãos uma tocha que havia sido acesa no fogo sagrado da tribo. A chama dançava na brisa matutina como uma serpente hipnótica, arrojando sombras que se moviam e mudavam, criando a ilusão de que toda a cena estava viva com uma malevolência sobrenatural. Quando falou, sua voz levava uma autoridade que havia sido forjada em décadas de liderança e temperada no fogo de uma perda pessoal devastadora. Não se dirigiu diretamente a Isabela. Em lugar disso, falou aos espíritos de seus ancestrais, aos deuses do fogo e a purificação, invocando sua bênção para o ato que estava prestes a cometer. Suas palavras foram uma mistura de oração genuína e teatro calculado, uma demonstração de piedade religiosa que servia para absolver todos os presentes de responsabilidade pelo que estava sucedendo. Não eram eles que estavam matando uma mãe e seus filhos. Eram instrumentos da vontade divina, executores de uma justiça que transcendia a compreensão humana. Mas no momento em que ergueu a tocha em direção à madeira seca que rodeava a base do poste, algo inesperado sucedeu. Uma voz se ergueu desde a multidão, clara e desafiante, cortando através da atmosfera hipnótica que Itzel havia criado tão cuidadosamente. Era Lua Prateada, uma das mulheres mais jovens da tribo, que havia sido nomeada em honra da lua cheia sob a qual havia nascido. Adiantou-se desde as filas de espectadores, seu rosto pálido, mas determinado, e declarou que não podia permanecer em silêncio enquanto se cometia uma injustiça em nome de sua tradição sagrada. Sua intervenção foi como uma rachadura num dique, permitindo que as dúvidas que haviam estado se acumulando em silêncio finalmente encontrassem uma voz. Falou das ensinanças tradicionais Apache sobre a proteção de mulheres e crianças, sobre a honra que se perdia quando os fortes atacavam os indefesos, sobre a diferença entre justiça verdadeira e vingança disfarçada de religião. Seu valor inspirou outros. Um por um, membros da tribo começaram a expressar suas próprias reservas sobre o que estava sucedendo. Não todos se opunham abertamente, mas suas vozes criaram um murmúrio de dissensão que ameaçava romper a unanimidade que Itzel necessitava para legitimar suas ações. Mas foi nesse momento de máxima incerteza, quando o destino de Isabela pendia num fio entre a vida e a morte, que o som de cascos ao galope cortou o ar como um trovão repentino. O cavalo apareceu no horizonte como uma tempestade feita carne, aproximando-se com uma velocidade que desafiava a realidade. E sobre sua sela, uma figura que todos reconheceram com uma mistura de alívio e terror. Lobo Solitário havia regressado, e em seus olhos ardia uma fúria que prometia transformar a execução numa batalha pela alma mesma da tribo. O cavalo de Lobo Solitário chegou ao centro da aldeia como uma tempestade feita carne, seus cascos levantando uma nuvem de poeira que se ergueu como a fumaça de uma batalha. O animal estava empapado em suor e espuma, seus flancos tremendo pelo esforço sobre-humano de uma corrida que havia durado dia e noite sem descanso. Mas não era a fadiga do cavalo o que fez toda a multidão recuar instintivamente. Era a expressão no rosto de seu cavaleiro. Lobo Solitário havia cavalgado 80 quilômetros em tempo recorde, impulsado por uma premonição que havia crescido até converter-se em certeza aterrorizante. Nas montanhas do oeste, havia encontrado não inimigos, mas silêncio, pradarias vazias onde deveria haver acampamentos de guerra, trilhas sem pegadas onde deveria estar o rastro de invasores.
A compreensão de que havia sido enganado chegou como um raio de claridade que o havia deixado fisicamente nauseado. Havia começado a viagem de regresso imediatamente, mas não foi até a metade do caminho que a verdadeira dimensão do horror se havia revelado. Uma águia voando mais alto que o normal havia trazido em suas garras um fragmento de tecido que conhecia demasiado bem. Um pedaço do vestido de Esperança, chamuscado nas bordas como se houvesse sido arrancado perto do fogo. A mensagem havia sido clara, e desde esse momento havia cavalgado não como um líder regressando de uma missão, mas como um pai desesperado, correndo ao lugar onde tudo que amava estava sendo ameaçado por forças que havia subestimado fatalmente. Agora, vendo a cena que se desenvolvia ante ele, a pira meio acesa, Isabela e seus filhos atados ao poste central, Itzel sustentando a tocha com expressão de satisfação religiosa, algo se rompeu em seu interior. Não era apenas ira o que se ergueu em seu peito. Era uma fúria primitiva que transcendia a razão humana e tocava os instintos mais básicos de proteção e sobrevivência. Saltou do cavalo antes que o animal houvesse se detido completamente, seus pés tocando o chão com uma graça felina que falava de anos de combate e coordenação perfeita entre mente e corpo. Não gritou ordens nem pronunciou ameaças. Sua presença física foi suficiente para criar um círculo de espaço vazio ao seu redor, como se irradiasse uma energia tão intensa que ninguém se atrevia a permanecer perto. Moveu-se diretamente em direção à pira, apartando qualquer um que se interpusesse em seu caminho com movimentos que pareciam quase casuais, mas que enviavam homens adultos cambaleando para trás. Não havia violência desnecessária em suas ações, apenas a eficiência implacável de alguém que tinha um objetivo singular e estava disposto a eliminar qualquer obstáculo que o atrasasse. Quando chegou ao perímetro do fogo, deteve-se pela primeira vez desde sua chegada. Seus olhos se encontraram com os de Isabela, e nesse intercâmbio silencioso ela viu algo que a tranquilizou mais que qualquer palavra de consolo poderia tê-lo feito. Viu amor absoluto, determinação inquebrantável e uma promessa tácita de que nada no céu ou na terra a separaria dele novamente. Com movimentos deliberados que contrastavam violentamente com a urgência de sua chegada, começou a cortar as cordas que a atavam. Cada fibra que se rompia sob sua faca era uma declaração. Cada nó que se desfazia era um ato de desafio contra tudo que havia permitido que esta atrocidade chegasse tão perto de consumar-se. Quando Isabela esteve livre, voltou-se para seus filhos. Esperança o olhava com olhos enormes que refletiam alívio e adoração, enquanto Diego, que havia estado meio desmaiado pelo terror, subitamente reviveu ao ver o homem que havia chegado a considerar como seu protetor e figura paterna. Mas foi a liberação das crianças o que transformou completamente a atmosfera da cena. Ao cortar as cordas que atavam Diego, Lobo Solitário o ergueu em seus braços por um momento, sussurrando-lhe algo em Apache que fez o menino relaxar pela primeira vez em dias. Quando libertou Esperança, ela se agarrou a seu braço com uma confiança que falava da profundidade do vínculo que haviam formado durante as semanas anteriores. Só então se voltou para a multidão, e quando o fez, já não era apenas um chefe militar enfrentando a insubordinação de sua tribo. Era um homem que havia sido forçado a escolher entre sua lealdade tribal e sua família do coração, e que havia descoberto que algumas escolhas são tão fundamentais que definem quem você é como pessoa. Sua voz, quando finalmente falou, não foi a de alguém defendendo uma decisão controversa. Foi a voz de alguém estabelecendo uma lei nova e imutável, uma declaração que redefinia as regras básicas da existência em seu território. Ninguém tocará nesta mulher nem em seus filhos, rugiu, e suas palavras ressoaram não apenas através da aldeia, mas aparentemente através das próprias montanhas.
São minha família, estão sob minha proteção absoluta, e qualquer um que os ameace terá que me enfrentar. Não era uma súplica nem uma negociação. Era uma linha desenhada na areia que se havia convertido instantaneamente em pedra. Estava declarando que Isabela e seus filhos não eram apenas hóspedes temporais ou refugiados tolerados. Eram membros permanentes de seu clã familiar, com todos os direitos e proteções que isso implicava. Mas foi sua declaração seguinte que deixou toda a tribo em choque absoluto. Removendo o colar cerimonial que marcava seu posto como chefe de guerra, o colocou deliberadamente ao redor do pescoço de Isabela. Era mais que um gesto simbólico. Era uma declaração formal de que ela não apenas tinha sua proteção, mas seu reconhecimento público como sua companheira escolhida. Ela é minha esposa, declarou com uma voz que carregava toda a autoridade de gerações de liderança Apache. E estes são meus filhos. Quem se atreva a prejudicá-los, prejudica a mim. A declaração golpeou a multidão como uma onda expansiva física. A tribo se fragmentou visivelmente como uma rocha golpeada por um raio. Aproximadamente a metade dos guerreiros se moveu imediatamente para posicionar-se atrás de seu chefe, seus rostos mostrando uma mistura de alívio e determinação. Haviam estado esperando um sinal claro de onde estava sua lealdade, e agora o tinham. A outra metade permaneceu onde estava, olhando para Itzel com expressões que variavam desde confusão até horror. Para eles, acabavam de presenciar não apenas a desobediência de um chefe para com sua líder espiritual, mas a traição de um líder Apache para com tudo que seu povo representava. Itzel compreendeu imediatamente que havia perdido não apenas esta batalha, mas possivelmente a guerra inteira. Seu plano havia sido perfeito em todos os aspectos, exceto um. Havia subestimado a profundidade do amor de Lobo Solitário por esta mulher. Não era simplesmente paixão ou capricho. Era uma conexão que ele considerava mais sagrada que os laços de sangue, mais importante que a tradição tribal, mais valiosa que sua própria posição de liderança. Com uma voz que levava décadas de autoridade e o peso da tradição ancestral, dirigiu-se não apenas a Lobo Solitário, mas a toda a tribo. Declarou que seu chefe havia sido completamente corrompido por influências malignas, que já não era o homem que havia criado, mas um estranho que havia traído tudo que seus ancestrais haviam morrido para proteger. Como líder espiritual, invocou seu direito a convocar um julgamento tribal formal contra ele, acusando-o de traição a seu povo e abandono de seus deveres sagrados. Era uma manobra desesperada, mas legalmente válida, uma que poderia resultar em sua destituição como chefe e possivelmente em seu exílio permanente. Mas antes que a confrontação pudesse escalar ainda mais, o som de um chifre de alarme cortou o ar desde os postos de vigilância nas colinas circundantes. Era o sinal de perigo imediato, o som que indicava que inimigos se aproximavam do vale em número suficiente para ameaçar a sobrevivência de toda a comunidade. Um explorador apareceu momentos depois, seu cavalo espumando pela boca e ele mesmo sangrando de uma ferida de flecha no ombro. Sua mensagem transformou instantaneamente toda a dinâmica da confrontação. Uma coluna de soldados federais se aproximava desde o sul, movendo-se com a velocidade e determinação de uma força que tinha um objetivo específico e urgente. À frente dessa coluna cavalgava o coronel Rodrigo Vasquez, o mesmo homem de cuja obsessão Isabela havia estado fugindo quando chegou ao vale. Havia rastreado seu paradeiro através de informantes e subornos e agora vinha não apenas para reclamá-la, mas para resgatá-la de seus captores Apache, usando esta desculpa para justificar um ataque que havia estado planejando durante meses. A notícia golpeou a tribo como um raio de realidade
que fez seus conflitos internos parecerem subitamente triviais em comparação com a ameaça existencial que se aproximava. Vasquez trazia soldados suficientes para arrasar completamente o assentamento, e sua reputação de brutalidade para com as populações nativas era bem conhecida em toda a região. No espaço de segundos, a atenção de todos mudou desde a confrontação entre líder espiritual e chefe de guerra para a crise de sobrevivência que se desenvolvia em sua porta. Os guerreiros que haviam estado se enfrentando entre si momentos antes, agora se olhavam com uma compreensão compartilhada. Suas diferenças pessoais teriam que esperar até que houvessem enfrentado uma ameaça que poderia eliminar qualquer possibilidade de futuro para qualquer um deles. Mas foi Isabela quem transformou a crise em oportunidade. Enquanto os líderes tribais debatiam estratégias defensivas, ela se adiantou com uma calma que contrastava dramaticamente com o pânico que começava a se estender entre a multidão. Falou com a autoridade de alguém que conhecia intimamente a mente do inimigo que se aproximava. Descreveu as táticas preferidas de Vasquez, seus pontos cegos estratégicos, as debilidades psicológicas que poderiam ser exploradas. Não era apenas informação militar. Era uma compreensão profunda da personalidade de um homem obsessivo e previsível, que ela havia estado estudando involuntariamente durante anos. Sua análise foi tão precisa e valiosa que inclusive os guerreiros que haviam estado prontos para executá-la minutos antes, agora a escutavam com respeito crescente. Não estava apenas defendendo sua nova família adotiva. Estava contribuindo ativamente para sua sobrevivência, com habilidades que ninguém mais possuía. Itzel, observando esta transformação, encontrou-se enfrentando uma ironia amarga. A mulher, que havia tratado de destruir como uma ameaça a seu povo, estava agora se revelando como potencialmente sua salvação. As capacidades estratégicas de Isabela, combinadas com a liderança militar de Lobo Solitário, ofereciam a melhor esperança que tinham de sobreviver ao ataque iminente. A batalha que seguiu não foi apenas um conflito entre soldados federais e guerreiros Apache. Foi uma sinfonia de redenção, onde cada alma no vale teve a oportunidade de definir quem era realmente quando se despojavam todas as máscaras e só restava a essência pura do caráter humano. E no final, quando a fumaça se desvaneceu e o silêncio regressou ao vale, não apenas haviam sobrevivido à ameaça externa, mas haviam descoberto uma nova forma de ser uma família que transcendia todas as fronteiras de sangue, cultura e tradição.